Bom, gente, então, como a gente estava programado hoje, vamos tentar resolver alguns passos da lista de exercícios que a gente tinha combinado, e aí a gente vai tirando dúvidas aí do que vocês tiverem, para a gente fazer um aquecimento aí para essa parte final do semestre, tá? Só abrir aqui que tem que pegar a lista para mostrar para vocês. Ok, então acho que vocês estão vendo aí a lista. Vamos lá. Então, a gente vai resolver juntos aqui essa primeira parte, e a segunda parte para vocês entregarem aí até terça. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão me avisando. Primeira questão aqui. Completar corretamente a frase a seguir. Em diversos processos químicos, os equilíbrios de fases e equilíbrio químico são primordiais. O equilíbrio de fases é para completar a frasezinha, né? Aquelas questõezinhas bem iniciais mesmo, para a gente tentar entender. Então, é inversamente proporcional ao potencial químico. A gente não viu isso em canto nenhum, né? Essa informação aqui não é condizente. É alcançado quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. Isso pode ser verdade somente do ponto de vista do equilíbrio mecânico, né? Só que se a gente está falando do equilíbrio de fases, a gente tem aqueles três critérios em conjunto. Quais são os critérios em conjunto que a gente tem que ter? Vamos lá, tentem participar aí no chat, então pode abrir o microfone e falar. Quais são os critérios de equilíbrio de fases que a gente viu aqui durante esse último semestre? Nada sem critérios. Equilíbrio mecânico, térmico e químico. Exato. Então, esse daqui é só uma parte, ele não define todo como critério completo de equilíbrio de fases. Então, a gente tem aqui, ocorre quando o potencial químico de duas fases tem valor igual a zero. A gente viu que o potencial químico, ele é uma função da temperatura. Deixa eu escrever isso aqui. Então, a gente tem que o potencial químico, ele pode ser escrito como sendo uma função da temperatura, aquela forquinha da temperatura, mais um ln da fugacidade, ou do coeficiente de fugacidade, né, da fugacidade pela pressão, por exemplo, é um componente puro. Então, ele não necessariamente é zero. Você tem aqui essa função aqui que só depende da temperatura e que ela já deixa isso daqui não zero. Então, não é esse o critério que a gente está procurando. Depende da entropia ser nula. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso aqui poderia estar relacionado, se a entropia gerada fosse nula, então você tem um processo que é reversível, mas não tem nada a ver com o que a gente está falando. Depende da igualdade potencial química entre as fases. Então, essa daqui seria a resposta correta. Depender da igualdade do potencial químico entre as fases. A gente viu que tanto o potencial químico de um mesmo componente entre fases diferentes sendo iguais, que isso daqui já torna o critério para equilíbrio químico. Não só isso, mas antes dele, a igualdade da energia livre de Gibbs entre duas fases quaisquer e a igualdade da fugacidade. Todos esses são exemplos de equilíbrio de fases, né? De equilíbrio químico, digamos assim também. Então, a resposta correta é essa última. Vamos ver aqui como é que foram as respostas de vocês. Não, zero respostas. Ok. Um sistema binário formado por duas espécies químicas pode ser descrito pela equação de Margulis como parâmetro, com o valor adimensional de A igual a 2. Então, o que é a equação de Margulis de um parâmetro? A gente vê que o ln do coeficiente de atividade do componente 1, ele vai ser igual a x2 elevado ao quadrado. E o ln, coeficiente de atividade do componente 2, ele vai ser igual a x1 elevado ao quadrado. E o valor adimensional é igual a 2. Então, A é igual a 2, nesse caso aqui que a gente está avaliando. Tudo bem?
Sabendo que o valor do logaritmo natural dos coeficientes de atividade entre as espécies 1 e 2 é 0,4 no azeótropo, determine a composição do componente 1 nesse ponto. Talvez não tenha ficado muito claro, mas o que eu queria dizer era que Ln de gama 1 sobre Ln de gama 2, isso daqui é igual a 0,4. E aí eu quero saber qual é a composição do azeótropo. Bom, se a gente quer saber aqui qual é a composição do azeótropo, vamos pegar a equação do equilíbrio líquido-vapor. A gente sabe que ela já é lei de Raoult modificada. Ok? O que acontece quando você está no azeótropo? Você tem a composição da fase vapor igual à composição da fase líquida. Então, se isso daqui é verdade, né? Se a gente tem essa igualdade aqui entre essas composições, a gente consegue ter uma das relações que a gente precisa. A outra relação vai vir da onde? Do componente 2. Y2P, que vai ser igual a X2, gama 2, P2 de saturação. Tudo bem? Bom, então, para a gente determinar a composição desse azeótropo, é só a gente tentar resolver aqui o sistema, dividindo uma equação pela outra aqui dessas duas. Alguém conseguiu interpretar essa questão de alguma forma? Fez de alguma forma parecida isso daqui? Só um minutinho. Ok, então a gente tem essas duas equações aqui da lei de Raoult modificada, mas a gente também tem essa relação aqui que ela está mais fácil para a gente identificar, né? Então, se a gente só subtrair uma da outra nessas aqui, deixa eu só ajeitar isso. Se a gente subtrair essa equação dessa outra equação daqui de cima, a gente vai ter Ln de gama 1 dividido por gama 2, que vai ser igual a que multiplica x2 elevado ao quadrado menos x1 elevado ao quadrado. A gente sabe que isso daqui é igual a 0,4, então a gente vai ter 0,4, que vai ser igual a 2, que multiplica x2 elevado ao quadrado menos x1 elevado ao quadrado. Então aqui a gente vai ter 0,4, 2 não, né? Vamos simplificar isso daqui logo. Então isso daqui vai ser 0,2, que vai ser igual a fazer por diferença de dois quadrados, que fica mais fácil para mim aqui, x2 menos x1, x2 mais x1, a mistura binária, então isso daqui vai ser igual a 1. Então a gente vai ter x2 menos x1, que é igual a 0,2. Esse daqui, então, a gente vai ter 1 menos x1, menos x1, que vai ser igual a 0,2. Então, daqui a gente consegue passar as coisas para o outro lado, vai ficar 2x1, que é igual a 0,8. Então, x1 aqui é 0,4. Então, vamos ver lá se tem essa alternativa. Tem 0,4. Então, essa daqui seria a resposta. Tudo bem? Vamos lá. Então, mais algumas aqui de teoria, né? Esta aí de conta, só para a gente tentar dar uma avaliada se a gente está conseguindo lembrar das equações da que a gente está se referindo no equilíbrio químico. No equilíbrio líquido-vapor não ideal, né? Então, todas as afirmativas estão termodinamicamente corretas, exceto, então a gente está procurando a errada, né? Então, vamos lá. A variação da energia livre de Gibbs para a vaporização sobre T e P constantes é sempre positiva. A variação da energia livre de Gibbs para a vaporização sobre T e P constantes é sempre positiva. E aí? O que a gente pensa sobre isso? A gente está falando sobre um processo de vaporização, né? Vamos pensar aqui. Se a gente sabe que a energia livre de Gibbs é igual a H menos T que multiplica S, então o que a gente está pensando da vaporização, vamos pensar isso aqui para o líquido.
e vamos pensar isso daqui para o vapor. Então, eu sei que o H do vapor é maior do que o H do líquido, eu sei que a entropia do vapor é maior do que a entropia do líquido. A temperatura aqui vai ser a mesma, que a gente está considerando uma espécie pura, né? Vamos ver se a gente pode considerar isso aqui. Ele está considerando T e P constantes, né? Então, aqui a gente tem um aumento, né? Essas duas, você está aumentando daqui para cá, mas aqui você está aumentando também, mas está com um sinalzinho de negativo. Então, depende aí da proporção entre qual o aumento de H e o aumento de S. A gente suspeita que o aumento de H seja muito maior, mas a gente não tem nenhuma evidência para poder comprovar agora. Vamos ver as outras. Se um líquido saturado sofre uma expansão adiabática reversível para uma pressão menor, então parte do líquido irá se vaporizar. Então vamos lá, vamos pensar nisso aqui. Se um líquido saturado sofre uma expansão adiabática reversível para uma pressão menor, então uma parte do líquido irá se vaporizar. Isso aqui é mais um assunto do primeiro semestre, né? Mas aqui a gente consegue resolver também. Vamos desenhar um gráfico. Qual é o gráfico das propriedades aqui que nos ajuda a entender esse processo? Se a gente desenhar aqui o domo de saturação, se a gente está pensando aqui numa expansão adiabática reversível, ela é isentrópica. Então, vamos tentar pensar no gráfico temperatura e entropia. Então, a baixa entropia aqui, esse aqui seria o líquido saturado. Aqui a gente tem as diferentes isobaras, né? As linhas de pressão. Então, se você está reduzindo a pressão pelo processo de expansão, num processo isentrópico, então você vai ter uma vaporização parcial. Então, essa daqui é verdadeira. Não é essa que a gente está procurando. A gente está procurando a falsa. A capacidade calorífica, a pressão constante de um sistema monocomponente, então é um componente pura. Capacidade calorífica, a pressão constante para um sistema monocomponente consistindo de um líquido e vapor em equilíbrio é infinita. Essa é uma boa pergunta. Ele quer saber o que acontece com a capacidade calorífica de um sistema monocomponente. A gente sabe que a gente tem capacidade calorífica a pressão constante, por exemplo. Então, a gente tem aqui essa capacidade calorífica seria a medida da capacidade de você absorver o calor variando a temperatura, né? Então, a gente teria como se fosse um dH dt a P constante. A gente tem, se a gente tem um sistema de monocomponente, um componente só, a gente sabe que a temperatura ela permanece constante durante toda a transição de fase. Então, é como se esse ΔT aqui tendesse a zero durante o processo que você está de evaporação. Então, se isso aqui tende a zero, Cp tende a infinito. Então, sim, você tem um pico ali no gráfico da capacidade calorífica quando você atinge a parte da transição de fase no equilíbrio líquido-vapor. Então, isso daqui é verdadeiro. A capacidade calorífica a volume constante de um sistema monocomponente, consistindo em líquido e vapor em equilíbrio, é infinita. Essa daqui são duas iguais, né? Ah, não. Uma é a pressão constante e o outro é a volume constante. Então, se é a volume constante, a gente vai ver aqui CV, du dt, AV constante. Então, da mesma forma, a temperatura continua sendo constante, então esse dt aqui vai tender a zero e o CV vai tender a infinito. Então, também é verdadeira. Um é a pressão e o outro é o volume constante. Então, só resta a primeira aqui, que não necessariamente é verdade, que vai depender da relação entre o aumento de H e o aumento de S. O aumento de S faz G diminuir.
e o aumento de H faz G aumentar. Então, depende somente aí dessa relação. Então, eu marcaria aqui a primeira como sendo uma que não necessariamente é verdade. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Sem dúvidas, então, vamos lá. Assinale as alternativas verdadeiras. O potencial químico de uma substância é igual em todas as fases de um sistema quando este atinge o equilíbrio. O potencial químico de uma substância é igual em todas as fases, sim, né? É o que a gente trabalhou aqui no começo. Se a gente tem aqui várias fases diferentes aqui, fase alfa, beta, capa, ômega, cada uma dessas fases aqui, a gente tem a presença do componente I. Então, se atinge o equilíbrio quando o potencial químico da fase alfa do componente I foi igual ao potencial químico da fase beta do componente I, e assim sucessivamente. Então, esse aqui é uma marcaria verdadeira. O estado crítico para uma transição gás-líquido é definido por um conjunto de condições físicas na qual densidade e outras propriedades do líquido e do vapor se tornam iguais. Sim, o estado crítico, né, da transição líquido-vapor, quando você está falando do ponto crítico desse sistema, então, você tem a igualdade das propriedades, não é à toa que a interface que separa essas duas fases, ela some, né? Então, também seria verdadeiro. O ponto de orvalho para uma mistura de vapor puro e gás não condensável é a temperatura na qual o vapor inicia a sua condensação quando resfriado a pressão constante. Ponto de orvalho para uma mistura de vapor puro e gás condensável e gás não condensável é a temperatura na qual o vapor inicia sua condensação quando resfriado a pressão constante. Para a gente tentar entender isso, a gente precisa ver um gráficozinho. O que ele está falando aqui é que, se a gente tem, por exemplo, aqui pressão e composição, o gráfico de um sistema que é de um vapor com um gás não condensável é como se fosse aproximadamente assim. Que aqui você tem a pressão de saturação do componente e aqui você tem também o componente que não está atingindo aqui do outro lado porque ele está no estado crítico. Então, esse seria o formato dessa curva aproximadamente. Se você está pensando no sistema a pressão constante, então a temperatura ela não necessariamente é a mesma do que o sistema está pensando. Então, não marcaria esse item. Pela lei de Raoult, a pressão parcial de um componente em uma mistura na fase líquida é obtido pelo produto da pressão parcial do componente pela fração molar do componente. Deixa eu copiar isso aqui para um modo que eu consiga ver tudo. A pressão parcial de um componente em uma mistura na fase líquida é obtida pelo produto da pressão parcial do componente puro pela fração molar do componente na mistura. Então, ele está dizendo que a pressão parcial de um componente, a pressão parcial, essa pressão parcial de um componente em baixa pressão seria YI P, é obtido pelo produto da pressão parcial do componente puro pela fração molar do componente na mistura. Não, não, isso aqui não. A lei de Raoult está dizendo outra coisa. A lei de Raoult está dizendo que é YI P, que é igual a XI PI de saturação.
Então, isso daqui é a própria definição do que é a pressão parcial, não tem nada a ver com a lei de Raul. Ok? Vocês estão entendendo? Tem alguma pergunta? Continuando. A regra das fases de Gibbs é usada para definir todas as propriedades e número de fases que podem coexistir para um determinado sistema e aplicável somente a sistemas em equilíbrio. Verdade. Então, é isso mesmo. A regra das fases de Gibbs é F é igual a 2 menos π mais n, e ela versa sobre as propriedades em equilíbrio. Então, isso daí seria marcada também. Então, continuando aqui, né? Nos estudos de processos envolvendo líquido-vapor, o ponto de bolha e o ponto de orvalho são características importantes. Tais pontos podem variar conforme composição, temperatura e pressão e são normalmente avaliados em uma pressão ou temperatura constantes. Numa mistura em temperatura constante, o ponto de bolha, então a gente está falando de um processo que tem temperatura constante e a gente está tentando entender o que é o ponto de orvalho. Se a gente está falando de um sistema ideal, então a gente está falando de um sistema que você tem aqui aquele comportamento dado típico pela lei de Raul, né? Pressão, composição. Esse é o gráfico que você tem temperatura constantes. Então você tem aqui o ponto de bolha e o ponto de orvalho possuem pressões iguais a zero. Quando é que o ponto de bolha e o ponto de orvalho vão ter pressões iguais a zero? Somente se você tiver um azeótropo. Correto? Então, aqui ele não está falando nada se pode ou não ser azeótropo, mas ele não é sempre esse o caso, é somente quando você tem o caso do azeótropo. Não marcaria esse ponto. E, ok, o ponto de bolha e o de orvalho possuem pressões iguais, porém diferentes de zero. A primeira está errada porque as pressões são iguais a zero. Não, errado. A segunda é só se fosse um azeótropo. Tem pressão menor do que o ponto de orvalho. O ponto de bolha tem pressão menor do que o ponto de orvalho. Onde é que fica o ponto de bolha e o ponto de orvalho nesse gráfico, né? Então a gente sabe que em um gráfico de pressão-composição, isso aqui é líquido, isso daqui é vapor. Então isso daqui é ponto de bolha e o de baixo é ponto de orvalho. Então as pressões do ponto de bolha são normalmente maiores do que as pressões do ponto de orvalho. Podem ser iguais se for se ele for um sistema que tem azeótropo, mas são maiores. Então, tem pressão menor? Não. Tem pressão maior? Sim. Tem temperatura menor que o ponto de orvalho? Se a temperatura é constante, não é o caso, né? Então, ok. O item correto seria esse daqui. Então, vamos tentar dar uma olhada nessa questão aqui. Sem dúvidas? Deixa eu tentar. Então, a gente tem esse gráfico daí. Tem um blá 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 medonho aqui, né? Deixa eu tentar mostrar isso aqui direitinho. Pronto. Então, a gente tem aqui as pressões parciais de cada componente A e B de uma mistura binária são representadas no gráfico abaixo em função da fração molar do componente B. Então, isso aqui a gente está em função da fração molar do componente B. Em uma determinada temperatura, a curva A representa as pressões parciais do componente A e a curva B as pressões parciais do componente B. Então, a gente tem aqui a pressão parcial dada pelo componente A e B dado para o componente B. Tudo certinho. Então, vamos julgar aqui esses pontos, né? Então, o ponto X representa a pressão parcial de A quando puro, e o ponto Z, a pressão parcial de B quando puro. Então, a gente está em fração molar de B, vamos ver qual é a pressão do componente B quando ele está puro. A gente tem que olhar para a curva B e para o ponto em que ele está igual a 1. Então, T seria a pressão parcial do componente B. E Y seria a pressão parcial do componente A. Ok, então o primeiro está errado. Segundo, o ponto X representa a
a constante da lei de Henry para A. E o ponto B, ponto T, de tatu, a pressão parcial de B quando puro. Então, essa parte aqui a gente já viu que está correta, segunda parte, só que a gente tem que ver, o ponto X representa a constante da lei de Henry para o componente A. Só lembrando aqui o que diabo é esse negócio de constante de lei de Henry. Então, quando a gente está pensando aqui na fugacidade de um determinado componente, em função da sua composição, você tem dois estados de referência, né? Você pode ter a sua fugacidade como sendo descrita, sua fugacidade de mistura como sendo descrita como XI, F de I puro, ou você pode ter a sua fugacidade de componente puro, de mistura, sendo descrita como sendo XI, constante da lei de Henry para esse componente. Isso aqui a gente diz que é o estado de referência de Lewis Handel. Isso daqui é o estado de referência de Henry. Ou Henry, sei lá, se quiser chamar ele. Como é que a gente sabe cada um deles? Então, a fugacidade ela vai ter um comportamento assim, e esses estados de referência, eles tentam idealizar quais seriam os valores que a gente pode considerar como sendo aproximados, já que a gente não tem como ter uma função coordenada direta, né? Isso aqui são simplificações, e aqui são simplificações para cada um dos estados. O estado de soluto concentrado seria para quando você tem um x que seria maior do que zero, e aí você tem como sendo a referência esse valor aqui. O valor em que você tem f, o valor dessa reta aqui, seria f de i, que é igual a xi f de i puro. Aqui o f de i puro seria esse daqui. É só você construir esse triângulo aqui, que você vai ver que para qualquer valor em cima aqui dessa reta, você vai estar considerando que ele tem um determinado xi, e nesse xi você tem um valor de fi que é dado por essa equação. Somente porque essa reta aqui passa em zero. Passa em zero e passa em 1. Então, a inclinação dela vai ser justamente fi. O outro estado de referência seria o estado de referência de Henry, que é quando você tem um soluto diluído. Então, esse valor aqui seria o valor de HI, pelo mesmo princípio, né? Você está indo de 0 a 1, e aqui o valor que ele está tocando da inclinação é HI. Então, um você utiliza para quando você tem um soluto concentrado, que é quando você está considerando uma retona mesmo aqui, representando todos os dados de fugacidade, e o outro você está utilizando para quando você tiver somente essa região aqui de soluto diluído. Então, Henry seria para soluto diluído, e Lewis Handel seria para soluto concentrado. Bom, sabendo disso, então a gente consegue olhar e entender por que ele desenhou essas retas aí nojentas, né? Então, do item B aqui, a gente sabe que a partir do ponto T é a pressão parcial de B quando puro. Então, ponto T aqui seria a pressão parcial do componente B quando puro. E ponto X seria a lei de Henry para A. Então, se a gente considerar que isso daqui está tangente nesse ponto, sim, seria verdadeiro. Vamos ver as outras. Então, essa daqui está verdadeira. Ponto Y representa a constante de Henry para A. Não. O ponto Y é a pressão parcial do componente. Ponto Y é a pressão parcial do componente A. Então está errado. A reta que vai do ponto X até o valor de 1 é a representação da lei de Raoult para A. Não, nada a ver, né, com a lei de Raoult aqui. O ponto X é a lei de Henry. Então, isso aqui é a representação da lei de Henry. A reta que vai do ponto Y até o valor de 1 é a representação de lei de Henry para A. Y até 1, não, também não. Então, o item correto seria o segundo. Alguém tem alguma dúvida? Ok, então vamos embora. O gráfico abaixo representa 3 tipos de equilíbrio binário, curvas A, B e C.
durante uma operação de destilação, onde X1 representa a fração molar do componente 1 e Y1 a fração molar do componente 1 na fase vapor. Tudo bem? Então, ok. Então, a gente tem aqui os gráficos YX, aqueles gráficos que eu já tinha até apresentado para vocês. Essa reta XY aqui é o ponto em que você tem igualdade X igual a Y. Então, vamos dar uma olhada. A curva A aqui. A curva A descreve o comportamento de uma mistura binária não azeotrópica, na qual o componente 1 é mais volátil que o componente 2. Dá uma olhada aqui. Curva A aqui. Se ela não tem nenhum ponto em que a composição do líquido é igual à composição do vapor, ela não é azeotrópica. Tudo bem? Se ela está por cima dessa curva aqui, x igual a y, então isso quer dizer que o valor de y1 é maior do que o valor de x1. Se isso acontece, é porque y1, numa mistura binária, é maior, ou seja, ele está mais no vapor do que o componente 2. Então, seria verdadeira essa daqui, marcaria como verdadeira. A curva B mostra a formação de uma mistura azeotrópica, na qual o componente mais volátil, em baixos valores de X1, torna-se o menos volátil para altos valores de X1. Então, tem uma alteração de volatilidade. Então, baixos valores de X1, a gente tem um componente mais volátil. Para altos valores de X1, a gente tem um componente 1 menos volátil agora. Então, você tem essa alteração de volatilidade. E sim, é uma mistura azeotrópica. Então, é verdade. A curva C descreve a evolução de uma mistura azeotrópica heterogênea formada por duas fases líquidas. Então, se você ver aqui, essa aqui tá meio que maluca, né? Ela foi aumentando aqui a composição, chegou a um ponto que a composição do vapor permaneceu constante, e aí, como ela permaneceu constante, depois você acabou alterando. Nessa região aqui, será que tem um equilíbrio líquido-líquido? Vamos tentar entender isso pela regra das fases de Gibbs. Para a composição não estar alterada, é porque você tem um número de graus de liberdades menor. Então, se aquilo ali for verdade, né, a gente tem um vapor com duas fases líquidas heterogêneas. E aqui a gente deveria ter dois componentes. Então, aqui a regra das fases de Gibbs vai ser 2 menos π. Π é o número de fases. Dois menos π mais n, que é o número de componentes. Então, isso aqui daria grau de liberdade igual a 1. Estabelecida com a pressão, todo o mais vai ficar fixo. Então, quando você tem esse grau de liberdade fixo numa determinada pressão, ou numa determinada temperatura, então, realmente, nessa região aqui, você vai ter um equilíbrio líquido-líquido. Então, é tudo verdadeiro. Tudo bem? A gente não viu o equilíbrio líquido-líquido, mas a gente vai ver ainda. Todas essas questões aqui eu tirei de concursos da Petrobras para engenheiro de processamento. Então, todas essas questões bestinhas aqui, elas são provas de concurso, tá? E aí, por isso que ela mistura, às vezes, os conteúdos. Mas aí eu resolvi trazer para a gente fazer essa revisão rápida aqui, enquanto a gente está retomando o semestre. Tranquilo? Alguma dúvida? Sem dúvida? Então, vamos lá. A gente está indo para as duas últimas questões que a gente tem. Então, a gente tem aqui uma mistura formada pelos componentes A e B. Se encontra a pressão de 120 kPa. Então, a gente tem a pressão aqui total do sistema. No aquecimento dessa mistura, a pressão especificada é formada a primeira bolha na temperatura de 100 graus Celsius. Então, você está aquecendo essa mistura numa pressão constante, e aí você está elevando isso, e você vê que o ponto de bolha é a temperatura de 100 graus Celsius. A pressão de bolha, na verdade, temperatura de bolha, seria 100 graus Celsius. Dadas as respectivas curvas de pressão de vapor dos componentes A e B,
a composição aproximada da fase líquida e da fase vapor em relação ao componente A na temperatura de 100 graus Celsius são, respectivamente. Então, ele quer a composição da fase líquida e da fase vapor. Ele quer x1 e y1. Então, o que a gente está vendo aqui é que a gente precisa dessa relação aqui para tentar medir os valores de pressão do componente A e do componente Q. A gente tem a pressão total e a gente tem a temperatura, só que a temperatura aqui, para não entrar num cálculo iterativo, né, a gente consegue escrever as equações aqui que a gente tem. YA, pressão total do sistema, vai ser igual a XA, que multiplica pressão de saturação do componente A. A gente vai escrever tudo para o componente B, 1 menos A, que multiplica a pressão, que vai ser igual a 1 menos XA, que multiplica a pressão do componente B de saturação. Então, a gente tem duas incógnitas, duas equações. Dá para resolver o sistema assim. Só precisamos saber quem é PA e PB. Então, a substância A é essa cinza, 100 graus, pressão de A vai ser 100. Pressão de A vai ser 100 kPa, ok? Se a gente vai querer medir aqui a pressão de B, ela está mais ou menos aqui no meio, vou dizer que ela é 180, tá? Está um pouquinho mais para cima só, ver se simplifica os cálculos dessa forma. PB igual a 180. Pronto, então aqui agora a gente vai fazer a conta, né? Vamos tentar fazer a conta para essa primeira equação. Então a gente vai ter aqui YA, que multiplica 120, que vai ser igual a XA, que multiplica PA, 100. Então a gente sabe aqui que o YA ele vai ser igual a XA, que multiplica 100 sobre 120. Tudo bem? Então, se a gente pegar isso daqui e substituir nessa outra equação, a gente vai conseguir achar uma relação para XA. Então, 1 menos XA, que multiplica 100 sobre 120, que multiplica por 120, vai ser igual a 1 menos XA, que multiplica 180. Tudo bem? Então, a gente vai ter aqui 120 menos 100XA, que vai ser igual a 180 menos 180XA. Então, reorganizando aqui, a gente vai ficar com 80XA, que vai ser igual a 60 do outro lado. Então, a gente tem XA aqui, igual a 6 sobre 8, ou igual a 3 quartos, né? 0,75. Vamos tentar, então, ver quem é YA. YA seria, então, 75 dividido por 120. Vou evitar a fadiga fazendo a conta aqui. Zero vírgula 625. Vamos ver se tem essa alternativa lá. 0,75 e 625. Essa última aqui. Tudo bem? Ok. Bom, essa daqui, eu vou gravar um vídeo à parte para a gente fazer. A única dúvida que talvez vocês tenham é como é que vocês vão saber se isso daqui tem consistência termodinâmica. Eu queria que vocês tentassem fazer essa questão e mandassem aí para poder a gente dar uma olhada. Então, eu vou continuar recebendo trabalho até terça, e essa última questão aí vai ser incluída para a entrega de vocês. Se vocês querem saber sobre consistência termodinâmica, é só vocês darem uma olhada no capítulo 7 do livro de vocês. Tem um ponto ali que ele começa a falar sobre os modelos de gama, e tem pelo menos no livro em inglês, na página 427, você tem uma descrição do teste de consistência termodinâmica. Queria que vocês tentassem fazer.
Não recebi nenhuma resposta do formulário ainda. Vocês estão esperando eu resolver aqui em sala para depois mandar a resposta, para tudo certinho. Mas eu queria que vocês tentassem resolver realmente esse ponto, e aí eu tiro dúvidas na terça-feira. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? O senhor posta essa aula gravada ainda hoje? Posto. Posto sim. Assim que eu receber do Google, eu mando, viu, Jorge? Valeu, gente. Então, bom final de semana para vocês aí. E vamos embora. Qualquer coisa, avisa.